Bem-vindo ao Bíblia, um jeito diferente de ler. Nós estamos desenvolvendo uma série intitulada O Deus que talvez eu nunca conheci. Eu sou João Leonel. Hoje trataremos do Deus que dialoga. No livro de Jó, capítulo 38, versículo 1, há uma frase que diz: O Senhor respondeu a Jó. E essa frase é bastante importante para a gente situar a questão do Deus que dialoga. O papo do final de sexta, quando sextou, os almoços com familiares no domingo, em volta à mesa, com alegria. O diálogo na caminhada com o companheiro ou companheira no parque, refletindo sobre a vida. Dialogar, conversar, interagir. Na realidade, são características do ser humano. Nós não apenas as fazemos, como nós precisamos dela. Até mesmo aquela ideia bem comum do brasileiro de jogar conversa fora faz parte das nossas necessidades e das nossas carências. O Senhor respondeu a Jó, diz o livro bíblico. Ali nós temos um diálogo entre Jó e Deus. Jó está envolto em sofrimentos, está isolado, sozinho, abandonado pela esposa, os amigos discutindo com ele. E nesse meio de tanta confusão, Jó procura a Deus. E Deus se propõe a dialogar com Jó. A Bíblia fala de vários diálogos. Deus dialoga com Adão e Eva, Deus dialoga com os patriarcas, Deus conversa com Samuel, Deus conversa com Moisés, Deus conversa com os juízes, Deus dialoga com Davi, Deus fala com os salmistas, Deus mantém contato e conversa com os profetas, discípulos de Jesus e pessoas que se aproximam de Jesus, todas elas dialogam com o Senhor Jesus e, portanto, com Deus. É necessário a gente falar do diálogo com Deus. É necessário porque a gente precisa rever algumas coisas. Como a gente sabe que é necessário discutir ou trocar ideias sobre a necessidade do diálogo com Deus? Basta que a gente veja o tanto de livros que tem por aí, que a gente veja os textos que são escritos, as lives que são feitas, tentando falar da necessidade e convencer os cristãos da necessidade de falar com Deus, da necessidade de orar. Por vezes, até mais difícil, tentam convencer o cristão a orar, explicando a razão da necessidade de orar e de falar com Deus que tudo sabe. Hoje, o diálogo direto com Deus, como vemos em textos bíblicos, não ocorre mais, talvez salvo alguma exceção. Na realidade, como a gente dialoga com Deus hoje? Através da oração. Mesmo a Bíblia, além de manifestar momentos em que Deus fala diretamente com pessoas, ela também expressa essa prática tão fundamental do contato do ser humano com Deus através da oração. A oração em si não é um problema. O problema da oração é a concepção que nós temos de Deus e que vai para a nossa vida de oração. Se Deus sabe tudo, se Deus é onisciente, então para que orar? Se Ele já sabe. Por que orar se Ele é poderoso e faz o que Ele quiser? Veja, para mim essa é uma dificuldade que a gente precisa resolver. E aí a grande questão é que nós não levamos a sério os diálogos que a Bíblia apresenta entre Deus e os seres humanos. Nós as lemos esses diálogos e julgamos que é coisa secundária na Bíblia. Mas o que a Bíblia nos ensina através dos diálogos é que Deus é essencialmente um Deus relacional. Se nós não levamos a sério que Deus é relacional e se nós não levamos a sério que essa relação se desenvolve na oração, então a oração vai se tornar um mero ritual. O relacionamento dialogal com Deus muitas vezes não é simples. Muitas vezes ele é envolto em tensão e em profundidade. Retornando ao capítulo 38 do livro de Jó, nós podemos tomá-lo como exemplo dessa profundidade de uma relação dialogal. Jó está em meio a sofrimento e falta de sentido da vida, e então ele procura a Deus
para tentar entender as razões daquelas coisas que estão acontecendo na sua vida. Inicialmente é um silêncio divino, mas Jó insiste com Deus. Insiste de um modo tão forte que ele diz para Deus: eis aqui a minha defesa assinada. Que o Todo-Poderoso me responda. No capítulo 31 já fala isso. A partir dos capítulos 38 e 39 surge a resposta de Deus. É uma resposta dura. Deus situa Jó no contexto da criação e o coloca como uma das criações de Deus e não como o centro da criação. E ao fazer isso, Deus deixa claro para Jó sua limitação para compreender o universo, o mundo e compreender inclusive o mistério do sofrimento. Nos capítulos 40 e 41 do livro de Jó, o diálogo se torna mais dinâmico até chegar no capítulo 42, que é o último momento em que Jó fala com Deus. E a sua fala última é: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E a questão é, como Jó conheceu mais profundamente a Deus? No diálogo com Deus. Há também diálogos intensos e tensos entre Deus e Abraão, quando Deus pretende destruir Sodoma e Gomorra, em Gênesis capítulo 18. Há diálogos também fortes entre Deus e Moisés, quando Deus chama Moisés, em Êxodo 3. Há diálogos igualmente intensos entre Deus e Elias, quando Elias está no monte, no livro de 1 Reis, capítulo 19, e vários outros. Por outro lado, há diálogos sensíveis, lindos e poéticos nos Salmos, por exemplo, onde Deus fala com o salmista e o salmista fala com Deus. Há expressões de louvor pelos atos poderosos de Deus, há gratidão pela libertação experimentada pelo salmista ou por Israel, há admiração diante da grandeza da criação e outros temas que movem esse diálogo no livro dos Salmos. Por exemplo, no Salmo 91, o salmista declara a Deus, fala a Deus: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E nesse mesmo salmo, Deus responde ao salmista dizendo: porque a mim você se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Olha que diálogo lindo no Salmo 91. O Novo Testamento mantém a centralidade do diálogo entre Deus e o ser humano, agora mediado e através de Jesus Cristo. Há diálogos de aprendizado entre Jesus e os seus discípulos, como no Sermão do Monte. Há conversas entre Jesus e os seus e pessoas próximas à mesa, no caminho. Há o cuidado de Jesus em preparar os seus para a sua partida, tentando e buscando ensiná-los a orar e mostrando a eles que a oração ocupará o lugar do diálogo. Isso está muito forte no final do Evangelho de João. Há um diálogo intenso e profundo de Jesus com Deus no Monte das Oliveiras, onde Jesus procura auxílio divino para enfrentar o suplício que viria sobre ele dali a pouco. Isso está registrado principalmente em Lucas capítulo 22. O apóstolo Paulo fala para levarmos a Deus as nossas preocupações, dizendo que Deus tem poder para guardar nossos corações e mentes e nos dar paz. Filipenses capítulo 4. Na carta aos Hebreus, o autor nos convida a nos apresentarmos diante do Senhor Jesus Cristo, que está sentado num trono de graça, onde Ele reina, e ali a colocarmos as nossas questões, as nossas petições e a encontrarmos ajuda para os tempos que nós precisamos. Hebreus capítulo 4. Jesus oferece instruções sobre como dialogar na oração do Pai Nosso. Jesus nos informa que Deus sabe aquilo que precisamos antes mesmo de pedirmos. Mateus capítulo 6. E falando nessa oração, muitas vezes nós a entendemos de um modo equivocado. E entendemos principalmente a introdução que Jesus faz de modo errôneo. Pensamos que quando Jesus diz que Deus sabe o que nós precisamos antes de nós pedirmos, a consequência disso é que nós, enfim, achamos então que a oração se torna uma fraqueza, que não é necessário orar, ou então que a gente pode orar, mas aquela oração muito rápida, porque afinal Deus sabe tudo mesmo. Mas Jesus, ao fazer essa introdução à oração do Pai Nosso, pretende exatamente o oposto.
Para Jesus, se Deus já sabe aquilo que nós precisamos, isso nos leva a nos desamarrarmos dos nossos problemas e das nossas cargas e orarmos de um modo mais leve, como se conversássemos com Deus. Nessa conversa, as palavras não serão como se fossem chaves mágicas para abrir a caixa da resposta de Deus. O sacrifício do nosso tempo ou a nossa postura diante de Deus não o convencerá a nos responder. Nossos cargos religiosos não irão impressionar a Deus e nos fazer pessoas privilegiadas diante dele. Deus sabe do que nós precisamos e, portanto, a oração se transforma numa conversa, onde nós reconhecemos a grandeza de Deus, onde nós o adoramos por sua bondade, por seu poder. Nós nos maravilhamos com a presença do seu reino nesse mundo e pedimos e oramos para que Deus se manifeste mais e para que o reino venha finalmente. Nós pedimos para que Ele nos ajude a vivermos a sua vontade nesse mundo. E depois, somente depois nós falamos de nós mesmos. E aí nós pedimos o básico, o pão de cada dia. Nós pedimos a capacidade, que Deus nos dê a capacidade para perdoarmos, como temos experimentado o amor de Deus nas nossas vidas. E nós pedimos ajuda para lutarmos e enfrentarmos o diabo e o mal que vem sobre nós. Isso é oração, isso é diálogo, isso é relacionamento. Deus é o Deus do diálogo. Mas a gente pode ainda perguntar, mas e a onipotência de Deus? E o poder de Deus, onde ficam? E a soberania de Deus, onde fica quando nós pedimos coisas a Ele? Na maior parte das vezes, é bom que se diga, essas são questões misteriosas, que a gente não consegue responder no dia a dia. No entanto, o essencial, aquilo sem o que a gente não consegue viver, é o relacionamento dialogal, de conversa com Deus. Conversa aberta e profunda, o desabafo doído, o choro diante daquele que nos conhece, a alegria de estar diante daquele que nos ama. Afinal, Deus é o Deus que dialoga. Eu sou João Leonel.